ao podcast da revista Carga Pesada. Eu sou Leiliane de Castro, repórter da revista, e junto comigo está Nelson Bortolin, também repórter da revista. Tudo bem, Nelson? Tudo certo. E você, Leiliane? Bem, também. Nós estamos há 26 anos na internet e agora estabelecemos mais um canal de comunicação com o setor do transporte, em especial com quem vive o dia a dia das estradas. Siga o nosso canal no YouTube, Revista Carga Pesada, e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, Google Podcasts ou outros tocadores, siga-nos e dê 5 estrelas. Então, depois de muita pressão dos transportadores e embarcadores, conseguiu-se a aprovação desse implemento. Foi isso em dezembro de 2021, pela resolução 882 do CONTRAN. Já faz quase 3 anos, já dá para saber, mais ou menos, fazer um diagnóstico dessa carreta, como é que ela está funcionando. E o engenheiro Rubem Melo, da TRS Engenharia lá de Curitiba, que é um dos caras que mais entendem de implemento rodoviário no país, ele deu uma aula completa dessa carreta de 4 eixos no YouTube, dia 8 de setembro. Quem quiser ver essa live na íntegra, está no canal do Road Safety, na aba ao vivo, vocês podem encontrar lá. Mas aqui nós vamos dar uma resumida, né, em tudo que o Rubem falou nessa live. Em primeiro lugar, para evitar confusão, nós vamos combinar de chamar de 4 eixos a carreta que tem um eixo espaçado na frente e 3 eixos em tandem atrás. Teoricamente, como nos explica o Rubem de Melo, qualquer carreta que tenha um eixo mais espaçado pode ser denominada Wanderleia, mas nós vamos chamar de Wanderleia somente a configuração de 3 eixos espaçados, que é essa aqui. A 4 eixos leva mais carga que a Wanderleia e com um implemento só, ela também leva mais carga que o bitrem de 7 eixos, que tem 2 implementos. O peso bruto total combinado da 4 eixos é de 58,5 toneladas. O do bitrem, de 57 toneladas. E da Wanderleia, de 53 toneladas. Já a carga líquida é de 38 ou 39 toneladas, dependendo do implemento na 4 eixos. É de 36 toneladas para o bitrem e 35 toneladas para a Wanderleia. Parece um excelente negócio usar 4 eixos, né? Mas, como a gente vai logo ver, não é sempre assim. Tem 2 formas... O Rubem Melo está explicando para a gente que tem 2 formas de se construir uma 4 eixos. Primeiro é pegando uma carreta LS, aquela carreta comum de 3 eixos de atrás, e incluindo um eixo na frente, né? Um 4º eixo na frente. A outra forma é você pegar uma Wanderleia e incluir um eixo entre o 2º eixo da Wanderleia e o 4º eixo da Wanderleia, como está aí na figura. O engenheiro Rubem Melo também nos ensina que a carreta 4 eixos tem que ter freio ABS, de modo que se ela for ser modificada a partir de uma carreta antiga que não tem o ABS, será preciso adaptá-la com esse tipo de frenagem. E segundo o engenheiro, tem gente que não está fazendo essa mudança e instalando o eixo autodirecional sem corrigir o sistema ABS. E aí o perigo é grande, porque sem essa correção, esse eixo pode travar. E também é preciso instalar um reservatório de ar adicional com 40 litros a mais de ar comprimido. Segundo Rubem Melo, esse é outro cuidado importante que está sendo ignorado. Para economizar um pouquinho, o pessoal não está instalando o reservatório adicional e o veículo vai ter dificuldade de frenagem. Quando você tem uma Wanderleia, você não precisa regular esse peso, porque é simples, são 10 toneladas em cada um dos eixos espaçados da Wanderleia. Agora, na 4 eixos, você vai ter 10 no primeiro eixo e 8,5 nos outros, 8 toneladas e meio nos outros eixos. Então, isso exige que o motorista ele faça a regulagem, né, na hora de carregar. E o que acontece é que o motorista não sabe fazer a regulagem, porque ninguém treina o motorista para fazer essa regulagem. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a 4 eixos é uma carreta que está recebendo muito mais multas por excesso de peso do que as demais. Dá uma olhada nessa multa aqui, quer dizer que o veículo estava no peso bruto total combinado, ele estava dentro do limite, estava até com uma folga dentro do limite, mas os eixos eles estão todos desequilibrados, né? Boa parte deles está transmitindo menos peso do que podia, mas tem um lá que está transmitindo muito mais. E aí
resultou numa multa aí de R$ 1.560. Agora, a gente vai falar daquilo que talvez seja o principal problema da carreta 4 eixos. Ela vai sempre gastar mais pneus que, por exemplo, um bitrem, devido ao arraste. E esse prejuízo ele pode ser maior ou menor dependendo do tipo de operação, do implemento e de providências a serem tomadas. O Rubem Melo explica que há 2 tipos de eixos autodirecionais, o manga e o rala. O mais indicado para o 4 eixos é o manga, que é mais moderno e que gira os pneus no ângulo certo para desgastá-los menos. E o fato de ter eixos atrás faz a 4 eixos gastar mais pneus. O engenheiro conta que 2 pneus juntos, como no caso do bitrem, resulta num arraste de 625 milímetros do primeiro eixo para um lado e 625 milímetros do segundo para o outro lado. Já com 3 eixos, o arraste é o dobro. O primeiro eixo arrasta 1.250 milímetros para um lado e o terceiro 1.250 milímetros para o outro. Tem muita gente que acha que é engenheiro e tem palpite para tudo, né? Sabe tudo de engenharia. Segundo o engenheiro Rubem Melo, é muito comum eu ouvir as pessoas dizerem que como coloca no quarto eixo, ele é um eixo autodirecional, esse quarto eixo na frente vai compensar o arrasto dos eixos de trás, mas não é bem assim. Até porque o eixo autodirecional, ele nem sempre funciona de fato como um eixo autodirecional. Ele funciona assim nas curvas de raio longo nas estradas. Mas quando ele está na cidade, e principalmente dentro do espaço de manobra, esse eixo autodirecional, ele funciona, na verdade, ele tem um comportamento de um eixo comum. Tem uma explicação técnica aqui do Rubem que é o seguinte: para que um eixo autodirecional funcionasse o tempo inteiro, né, durante toda a operação, como um eixo autodirecional, ele tinha que ter um ângulo de 18 a 22 graus. E os eixos autodirecionais fabricados no Brasil, eles têm entre 8 e 12 graus. Essa é a diferença. Além dos pneus, a 4 eixos sofre mais desgaste de suspensão e também tende a gastar mais combustível. E o Rubem Melo diz que o desgaste de pneus é maior nas 4 eixos mais curtas, como as basculantes, e o arraste pode ser tão severo que já tem carretas entortando lateralmente. Veja algumas das imagens de pneus mostradas pelo engenheiro. Esse pneu aí, ele tem apenas 15 dias, é isso mesmo, 15 dias. E olha como que ele tá. É um pneu que dificilmente poderá ser recapado e depois de 2 meses de uso, tem pneu que ficou assim, ó, totalmente destruído. E tem gente cometendo alguns absurdos. Percebendo que quando percebe que a carreta 4 eixos começa a gastar muito pneu, passa a andar com um eixo autodirecional suspenso. Quer dizer, não gasta pneu nesse eixo, não gasta os pneus desse eixo, mas está colocando toda a estrutura do implemento sob risco, né? Segundo o Rubem Melo, já tem aparecido trincas em implementos que estão rodando há 2, 3 anos aí, já estão com trincas justamente por causa disso. Então, quer dizer, para economizar pneu, você compromete uma estrutura muito mais cara, que é o próprio implemento. E não é só prejuízo financeiro, porque esse tipo de comportamento ele coloca a segurança viária, né, em risco. De acordo com o engenheiro, qualquer carreta com eixo espaçado pode perder a estabilidade se esse eixo estiver levantado em pista molhada. É o caso desse veículo que ele mostrou durante a live. Então, pessoal, sob chuva, a carreta 4 eixos tem que estar com todos os eixos no pavimento. E ao final dessa live, que nós já indicamos aqui, né, que o Rubem Melo participou no canal Road Safety, ele diz que a carreta 4 eixos ideal deve ter suspensão pneumática em todos os eixos, com recuo do chassi para aumentar o ângulo de giro do primeiro eixo autodirecional. Ele também disse aquilo que muita gente não gosta de ouvir, que ela deve ser tracionada por cavalo 6x4. A lei permite cavalo 6x2 na 4 eixos, opção bem mais barata, mas nesse caso o veículo vai perder entre 10 e 15 km por hora de velocidade média e vai sofrer nas rampas.
Ô Rubem, obrigado por atender a gente. Eu queria te fazer algumas perguntas, e uma delas é o seguinte: você fez uma série de considerações sobre a carreta quatro eixos e há uma série de problemas, né, na verdade, também, né? Pode ser uma solução, mas tem uma série de problemas. Eu queria saber se de fato na sua visão, esse implemento é uma boa. Olá, Nelson e demais. Como tudo na vida, essa quarto eixo, ela tem bônus e tem ônus, ou seja, tem aspectos positivos e aspectos negativos. O que acontece é que, via de regra, o pessoal só foca no bônus, né? E esquece os ônus, ou seja, tem que tomar alguns cuidados para ela ter a rentabilidade que o mercado espera. Quando se enxerga que esse conjunto tem um peso bruto total combinado de 58 toneladas e meia, isso salta aos olhos e todo mundo mergulha de cabeça. Mas esquece de ver os problemas que vai ter com consumo de pneu de tração, pneus da carreta, se tem espaço para manobrar e assim por diante. Ou seja, para ser um veículo bom, tem que olhar o lado bom, lógico, o peso bruto, a lotação, 38, 39 toneladas, mas tem que tomar cuidado com o ônus que ela tem, que é o fato dela ter uma distância entre eixo muito maior que uma carreta normal. Você não acha que esse movimento que os transportadores, os embarcadores fazem para carregar cada vez mais peso, né, num veículo só, isso não acaba sendo um tiro no pé do ponto de vista da sustentabilidade econômica das empresas, do transportador? De fato, esse é um pensamento que deveria permear pelos transportadores, né? Normalmente a gente fala em aumentar a potência de um caminhão, por exemplo, para você reduzir o tempo de viagem e não para você simplesmente sempre aumentar a carga que você está levando sobre esse caminhão. A conta tempo de viagem muitas vezes é esquecida. É nesse aspecto que eu falo, se avaliar qual é a diferença de tempo de viagem, por exemplo, de você ter um caminhão 6x4 tracionando uma quarto eixo, comparado com o 6x2 que todo mundo está usando, eles vão ver que o caminhão 6x4, o tempo de viagem diminui e o veículo volta a operar, volta a gerar faturamento novamente muito mais rápido. Então, não enxergar esse aspecto global, só enxerga a lotação, faz com que justamente haja essa distorção. Quero caminhões maiores, caminhões mais potentes para levar mais peso. Quando o correto seria também ter um caminhão para fazer uma viagem mais rápida e mais segura. Essa liberação da carreta quatro eixos, ela veio dentro de uma resolução mais ampla, né? Que inclusive ela liberou o cavalo 6x2 para tracionar bitrem, que era uma coisa proibida já há vários anos. E parece que no mercado já estava pacificado essa ideia de que o 6x4 era o cavalo ideal para tracionar o bitrem. Porque tem aquela questão toda de desgaste do pavimento, do enrugar o pavimento nas rampas, né? Que o cavalo 6x2 fazia. Você não acha que o CONTRAN, ultimamente, ele está muito mais suscetível à pressão política, pressão econômica do que antes? Antes parece que a técnica se sobrepunha à política e hoje é o contrário? Olha, Nelson, as câmaras temáticas do CONTRAN é um conselho, é um grupo formado por entidades públicas e privadas. Então, tem representantes lá de transportadoras, de fabricantes, etc. Eles discutiram a quarto eixo de forma extensa, fizeram ensaios e comprovaram, segundo esse estudo, que poderia ser tracionado pelo caminhão 6x2, ou seja, com tração em apenas um dos eixos, né? E como esse conjunto tem peso bruto de 58,5, ficaria inconsistente você liberar o 6x2 para 58,5 e manter o 6x4 para o bitrem 7 eixos, que é 57. Por isso que arrastou o bitrem. Particularmente, eu continuo achando que deveria ser 6x4, justamente por esse aspecto que você falou. Eu tenho 2 eixos de tração, cada um com 8.500 quilos. Eu tenho freio motor agindo em 2 eixos de tração. Quando no 6x2 eu tenho apenas um eixo de tração, freio motor também agindo somente sobre esse eixo. Ou seja, para caminhões novos com tecnologia, pode ser até que isso seja, vamos dizer assim, resolvido
com tecnologia, com eletrônica. Mas a questão é que caminhões velhos também estão puxando bitrem 7 eixos e também estão puxando o quarto eixo com 6x2. Rubem, quando você fala do desgaste do pneu ali, mesmo a gente tendo aquela carreta ideal, né, que você descreve no final da live, o desgaste do pneu ele vai ser maior do que do bitrem, né? Mesmo com todas aquelas considerações. Com certeza, porque a combinação de 2 eixos, como no bitrem 7 eixos, né, se tem carretas de 2 eixos, o performance de consumo de pneu é muito melhor do que 3 eixos, porque 2 eixos juntos, né, o eixo que dirige a carreta, vamos dizer assim, é um eixo virtual que está no meio dos dois. E cada um arrasta 625 milímetros para um lado e para o outro. Você pode ver isso no ombro do pneu, na borda dos pneus. Quando você tem 3 eixos, o eixo que dirige a carreta, dirige entre aspas, né, é o eixo central. E aí você tem um eixo que arrasta 1.250 para um lado, outro 1.250 para o outro. Quando você tem um quarto eixo, a distância do primeiro até o último eixo dá quase 5 metros. Então, o eixo, a manobra que a carreta fizer, os eixos extremos, quando o eixo dianteiro deixar de ser direcional, ele vai arrastar muito os eixos da extremidade, o primeiro e o quarto eixo. E aí nós vamos ter consumo de pneus acentuado nesses eixos mais extremos, no primeiro e no quarto eixo. Tem uma questão também, Rubem, que chama atenção na sua live, que é a questão da segurança, né? Quando as pessoas estão usando o eixo autodirecional levantado e, às vezes, embaixo de chuva, né? Isso é bem complicado, né? Então, para evitar o dano no pneu, a primeira reação do motorista, mesmo estando carregado, às vezes é suspender o eixo. Ele vai fazer uma manobra muito apertada, aí ele suspende o eixo, porque de fato o pneu vai andar de lado, né? Ele vai estragar bastante o pneu. O problema é que a gente tem encontrado na rodovia caminhões carregados com o primeiro eixo levantado. Significa que você está sobrecarregando os pneus que estão no chão e ainda sobrecarregando a estrutura da carreta, o chassi de uma carreta normal ou o costado de um tanque, né? Eu me refiro ao fato de, na chuva, você com 4 eixos, também vazio, suspender 3 e andar com apenas um eixo no chão, a chance dessa carreta deslizar lateralmente, né, e varrer a pista contrária e acertar alguém do outro lado. É importante que na chuva, pelo menos 2 eixos estejam no chão, lógico, na condição vazio. Condição carregado, todos os eixos no chão. Condição vazio, seco, você pode andar com um eixo só no chão, mas condição vazio, com chuva intensa, pista lisa, pelo menos 2 eixos tem que estar no chão. Uma questão que eu fiquei com dúvida é o seguinte: tendo essa carreta ideal, da forma que você coloca, também há um consumo maior de combustível? Sim, porque a resistência ao rolamento de uma quarto eixo é maior. Ou seja, agora, além de arrastar o peso, 58 toneladas, você tem o problema de arrastar o pneu de lado, vamos dizer assim. Então, não é só mais o peso que você está arrastando, é a resistência ao rolamento, de fazer uma curva, você tem que arrastar o pneu de lado, você tem uma demanda de tração maior. Demanda de tração maior significa consumo maior. Por isso que na minha quarto eixo ideal, eu aumentaria o ângulo de giro do primeiro eixo, que é autodirecional, para que ele, de certa forma, fosse sempre autodirecional. Porque esse que a gente vê na pista hoje, ele é autodirecional na rodovia asfaltada. Mas na via urbana, na manobra curta, ele deixa de ser autodirecional. Por quê? Porque o ângulo do eixo é pequeno, o eixo fica limitado pelo chassi da carreta, e a partir daí você tem uma carreta com 4 eixos fixos, sendo que um deles é distanciado ainda. Há muito arraste lateral numa manobra curta, com a quarto eixo, mesmo sendo o primeiro eixo autodirecional. Porque na manobra curta ele deixa de ser autodirecional, passa a ser um eixo fixo como os outros. E esse processo de aumentar o ângulo do eixo é um processo simples? O que tem que ser feito? Não é um processo simples, Nelson. Teria que ter um eixo com ângulo maior e um chassi que tivesse um recuo para que permitisse que o pneu tivesse um giro maior. O que limita o pneu hoje? Pode olhar nas Wanderleias aí, ou nas quarto eixo. Qualquer giro um pouquinho maior do pneu,
ele já chega perto demais da longarina da carreta. Então, o que limita é o espaço que o eixo tem para virar para a esquerda ou para a direita. Ele praticamente só é autodirecional nas curvas de rodovia, nas manobras mais curtas, alças de acesso, nas manobras urbanas, ele não é um eixo autodirecional, ele passa a ser fixo. Não existe o risco, Rubem, de que daqui a alguns anos o frotista chegue à conclusão de que colocando na ponta do lápis seria mais viável economicamente para ele ter o bitrem? Olha, é difícil você competir agora com o quarto eixo, porque além de você ter 2 veículos só, e o bitrem você tem 3, né? Você leva mais carga, né? Você leva num bitrem 36, 37 toneladas, com 3 veículos. E na quarto eixo você leva 38, 39 toneladas. Então, a vantagem dele é grande. O que precisa é mitigar os problemas que ele tem. Daí a minha sugestão, usar suspensão pneumática nos 4 eixos, porque aí ela distribui o peso corretamente, tentar usar um eixo que gire mais e usar o caminhão 6x4. O caminhão 6x4 vai reduzir o tempo de viagem, vai aumentar a velocidade média, talvez 10, 15 km por hora. Faz as contas numa viagem de velocidade média, eu estou falando. Faz as contas numa viagem de 1.000 km, se o seu caminhão andar 15 km sem ultrapassar a velocidade máxima. Eu estou falando que o 6x2 perde a velocidade na rampa, na subida. Ele começa a andar devagar, chega lá no topo, ele está quase parado. O 6x4 vai embora, então a velocidade média dele é muito melhor. Aí você tem o seu caminhão novamente disponível para fazer o frete muito mais rápido do que você ter um caminhão desse. Então, eu acho que não vai voltar o bitrem 7-eixo, porque ele não tem como competir com a quarto eixo. Eu só acho que o pessoal não está enxergando o potencial da quarto eixo como deveria enxergar. É um veículo que, se administrar os problemas, daria um bom resultado. Se não administrar o problema, vai derreter o pneu de tração, vai consumir mais diesel, vai desgastar mais os pneus da carreta. Outro ponto que você apontou na tua live, Rubem, foi a questão do ABS. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que deve ser feito isso. Perfeito. Olha só, desde o início do estudo de aprovação da quarto eixo, se comprovou que a segurança dela exige que todos os eixos tenham sistema de freio ABS. O que acontece, lógico, as carretas novas, homologadas com o CAT, já saem com ABS. O problema é que há transformação hoje de carretas anteriores a 2014 e que não tem ABS de fábrica, instalando a quarto eixo, e aí o pessoal simplificando, entre aspas, né, economizando e não instalando o ABS, ou instalando o ABS sem que esse eixo adicionado seja monitorado por uma válvula, por uma moduladora. Então, está na resolução, não importa o ano da carreta, se for puxar uma quarto eixo, ela tem que ter o freio ABS. E esse freio ABS instalado não é uma adaptação da carreta convencional, é um modelo específico a quarto eixo, porque o eixo direcional, ele tem a tendência a arrastar e perder o controle do veículo. Por isso que é importante que a quarto eixo tenha o 4S3M, que é o sistema de ABS recomendado pela norma para um veículo quarto eixo com um eixo direcional. Tá certo. Rubem, muito obrigado pela tua participação. Valeu. Esse foi o podcast da revista Carga Pesada e nós agradecemos pela sua audiência e também pedimos para que você acompanhe as nossas redes sociais para não perder os próximos episódios. Nós estamos no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, dê 5 estrelas no seu tocador de podcasts favorito e nos ajude a manter esse jornalismo de qualidade e credibilidade no setor. Até a próxima!